Eu sempre digo que é preciso ter muito cuidado quando você vai escrever alguma coisa. É preciso ter cuidado com a nossa língua portuguesa, com os termos, com os vocábulos. Quem escreve com frequência, como por exemplo o pessoal da área jurídica, tem que ficar muito atento. Muitas vezes um vocábulo mal empregado, basta uma preposição mal colocada e tudo que você queria dizer vai por água abaixo, né? Veja o que aconteceu agora na prova da OAB, prova do exame de ordem 33, numa questão de direito tributário. Preste atenção nessa questão aqui. Essa questão não foi julgada ainda pela banca examinadora, mas os professores entraram com recurso e nós vamos entender. Eu queria que você me acompanhasse um pouquinho até o final. Vamos dar uma olhadinha aqui. Diz que uma lei municipal específica, essa é uma questão da prova, instituiu uma contribuição de melhoria para custeio de pavimentação asfáltica integralmente custeada pelo ente público na rua X, localizada tal. Finalizada a obra e seguir o devido procedimento previsto na legislação para cálculo e cobrança deste tributo, ou seja, uma contribuição de melhoria, Lucas, proprietário do imóvel substancialmente valorizado em decorrência da obra, presta atenção agora, recebeu notificação em 1º de junho de 2021 para pagamento do tributo até 30 de 6 de 2021. Contudo, nem pagou e nem impugnou o débito tributário. Vamos lá então, presta atenção. Aí vem a questão. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Presta atenção, né? Primeiramente, claro que o aluno ele deveria lançar mão de conhecimentos jurídicos aqui para resolver. Mas quem elaborou a questão pensou numa coisa e escreveu outra, deixou de combinar com os russos, e nesse caso os russos são representados pela nossa língua portuguesa. E aí olha um detalhezinho, aliás, 2 detalhes fizeram completamente a diferença nessa questão. Acompanhe o nosso raciocínio. Primeiramente, óbvio que o aluno deveria lançar mão para saber que se trata, aqui nesse caso, da questão de um prazo prescricional. Como é uma questão de uma faculdade de agir em virtude de um descumprimento, em linhas grosseiras, eu não tenho prazo decadencial. Portanto, as alternativas das letras A e B, elas estariam fora de cogitação. Aí eu teria como possibilidade para a resposta as letras C e D. Preste atenção, prazo é prescricional. Só que ele diz o seguinte: prazo prescricional para a cobrança deste crédito tributário. Vejam que aí eu teria que lançar mão de um conteúdo jurídico. Quando é que o crédito tributário se instaura? Quando é que ele começa? Aí o aluno ele deveria pensar no artigo 174 do Código Tributário Nacional, em que ele diz que a ação para a cobrança do crédito tributário ela prescreve em 5 anos contados da data da sua, presta atenção, constituição definitiva. Aí o aluno deveria saber um outro conteúdo. Quando é que existe a constituição definitiva do tributo? Ora, a constituição definitiva do tributo, ela começa no dia em que a partir do dia seguinte, de quando eu deixei de pagar, presta atenção, no dia seguinte, quando eu deixei de pagar o tributo ou quando eu deixei de impugnar. Ora, qual era esse prazo? Presta atenção, no dia seguinte, do momento em que eu deixei de pagar ou eu não impugnei. Qual era o prazo que eu tinha? Presta atenção aqui na questão. A questão diz para mim que eu tinha, vamos voltar aqui, as alternativas. Veja, contados a partir do dia 1/6, vamos olhar na questão. Ele diz que eu poderia pagar o tributo, e aí vem um detalhe da nossa língua portuguesa. Primeiro detalhe, olha quem está aqui. Olhem quem está neste cantinho aqui. Professor, o que é isso aqui? Isso aqui é uma preposição. Isso aqui é a preposição até. Ora, se ele diz que eu tinha o prazo para pagamento do tributo até 30/6, o que significa isso? Significa que até às 11 horas 59 minutos, 59 segundos do dia 30 de junho, eu poderia pagar esse tributo. Por quê, professor? Porque vejam que o dicionário vai dizer que esta preposição até, observe, expressa um limite posterior de tempo. E vejam o que a professora Maria Helena de Moura Neves fala sobre a preposição até. Ela diz, na indicação de quantidade máxima que se chega, presta atenção agora, o substantivo expressa o limite numérico mais alto.
Ou seja, veja, ela dá um exemplo, em crianças pequenas até 6 anos. Ora, enquanto a criança tiver 6 anos, a informação ela vai viger, ou seja, as doses e duração do tratamento poderão ser maiores. Então, enquanto ela tiver 6 anos, entenderam? Como é que se diz? O limite máximo eu atribuo ao substantivo. Logo, na questão, quando ele diz que eu tenho até 30/6, até a meia-noite, ou seja, até às 11 horas, 59 minutos, 59 segundos do dia 30, não havia ainda a constituição do crédito tributário. O crédito tributário começa então que dia, professor? Vai começar no dia 1/7. 1/7. Mas vamos lá, continue. Esqueceram de combinar com os gregos um outro detalhe. Vejam que na alternativa da letra D apareceu, sim, aí obviamente, vou voltar aqui nessa tela aqui, ó. Obviamente que na letra C, quando ele diz assim, em 5 anos a partir de 1/6, não se eu tinha até 30 para pagar, portanto, a letra C estaria fora de cogitação. Vou riscar logo tudo aqui, que eu gosto de fazer logo assim, ó, pronto. Então, só me restou a letra D. Então, vamos na letra D. O prazo prescricional para a cobrança desse tributo se encerra em 5 anos contados a partir da data de 30/6. Aí esqueceram de combinar com os russos de novo, porque apareceu aqui o a partir de. Professor, e o que é a partir de? É uma locução prepositiva. E o que significa esse a partir de? Vamos dar uma olhadinha. Veja que o dicionário diz que partir, né, na locução a partir de, observem aqui, tem como ponto de partida ou inicial determinado lugar, momento ou data. Então, se eu digo que é a partir de 30/6, isso significa que o dia 30 está incluído. Ele está incluído na minha contagem. Vejam o que o nosso dicionário de locuções e expressões da língua portuguesa fala sobre o a partir de. Observe, tomando tal ponto como começo. Opa, de um determinado momento ou situação em diante. A começar de. Então isso significa que quando eu digo para alguém que ele vai ser o presidente a partir do dia 1º de janeiro, isso significa que à meia-noite, né, quando começa a meia-noite do dia 1º, ele já é presidente. Então o dia 1º ele está sendo contado. Ah, professor, mas aí tem um problema. Que aí alguns colegas me ligaram, que é o seguinte, vou colocar para você aqui, né? Porque vai dizer o seguinte, né, professor, no Código de Processo Civil, no artigo 224, diz que, salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Portanto, né, se ele vai excluir o dia do começo, eu excluiria o dia 30 e começaria no dia 1º. Veja, seria assim se não tivesse o a partir de. Porque quem escreveu essa questão pensou assim, eita, a partir do dia 30, então eu conto o dia 1º. Se esqueceu de combinar com a gramática. Você se esqueceu de combinar com os russos. Porque quando a gramática diz a partir de, o dia 30 está no meio. Portanto, né, quando você olha essa questão de direito tributário, eu volto de novo a dizer para você, não saiu ainda, vou para cá, essa tela aqui, veja, não foi julgada ainda essa questão, mas essa questão simplesmente ela não tem resposta, porque a letra D não pode ser resposta para ela, porque quando eu digo que é a partir da data do dia 30, isso está errado, deveria estar escrito aqui a partir da data de, não dia 30, mas 1/7/2021, né? Não é isso que está escrito. Portanto, eu lamento muito, mas quem pensou uma coisa, mas escreveu outra. É a preocupação de você estudar a nossa língua portuguesa, estudar os detalhes, a construção da nossa língua, né? Desculpa aqui pelo prazo longo do nosso vídeo, de quase 10 minutos, mas eu precisava explicar tudo isso para que você entenda que é importante, né, pensar bem e escrever bem, combinar com a língua portuguesa, né? Estude nossa língua, não deixe isso de lado. É isso aí, um grande abraço.